Conexão Dentista. Olá pessoal, que bom ter vocês aqui com a gente. É um orgulho imenso a gente estar abrindo essa temporada do podcast Conexão com Dentista. Meu nome é Rodrigo Rocha, estou como CEO da Mil Dental. E a ideia desse podcast é trazer pessoas do setor para a gente trocar experiência, falar sobre o futuro, falar sobre o presente e falar até um pouco sobre fora do mundo odonto, né? Falar um pouco da vida, da espiritualidade e tudo mais, o que possa agregar valor como seres humanos. Então, a gente está deixando o link aqui embaixo. Esse podcast ele vai ser transmitido também no YouTube, no Spotify. Então, o link aqui depois você pode conferir. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, um amor de pessoa. Tive a oportunidade aqui de conversar um pouco antes com ela. É uma parceira de mais de 17 anos de casa, servindo, ajudando a gente a fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Estou aqui com a Glenda Narras e ela vai contar um pouco da história dela. Não vou dar um spoiler aqui não, vou deixar ela falar um pouco mais. Então, Glenda, bem-vindo ao nosso primeiro episódio. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, Rodrigo. Estou muito grata por estar aqui com vocês nesse podcast da Mil Dental. É uma honra ter você aqui. Então, a gente, para aquecer e quebrar um pouco o gelo, fala um pouco como é que você entrou nesse mundo de odontologia. Como que você começou a gostar da odontologia, de cuidar de dentes e de crianças, né? É até engraçado falar, mas minha família é uma família odontológica. Eu tenho 3 tios dentistas e 13 primos. Então, 16 dentistas na família. E quando eu era criança, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade pequena, Barra Bonita, eu vinha passar férias aqui, na casa da minha tia, que é professora da USP e é odontopediatra. E aí, às vezes faltava algum funcionário, ia eu e minhas primas ajudar, limpar o consultório, limpar os instrumentais. Eu era criança, devia ter uns 9, 10 anos. E aí eu comecei a ver minha tia cuidando das crianças e comecei a me apaixonar pela área. E desde pequena eu falava, eu vou ser dentista, vou ser odontopediatra. E aí surgiu isso aí na minha vida. E por que odontopediatra, especificamente só a pediatria? Eu ia até fazer uma brincadeira aqui, talvez seja por causa da brincadeira do dentinho, que você guardava embaixo do travesseiro, né? Ganhava um presente. Então, porque odontopediatria é uma área que eu tive muito contato, até antes de entrar pela faculdade, por essa minha tia que eu comentei com você. E aí eu fui me destacando na faculdade. Depois, quando eu me formei, ninguém gostava muito de atender bebê, crianças, e sempre onde eu trabalhava, eu acabava atendendo, me dando bem, dando tudo certo, pela experiência que eu tinha dos estágios com a minha tia no consultório dela, que é a professora Maria Salete Narras Pires Correia, da USP, né? Já é aposentada, já tem hoje 78 anos, mas muito eu aprendi com ela, já tem vários livros na nossa área, então aí foi desenvolvendo. Aí fiz minha especialização com a equipe dela, fiz o mestrado na USP, dei aula 8 anos com ela, nessa disciplina de odontopediatria, e fui cada vez mais me encantando pela área. Então é uma área que já está no sangue, que eu gosto muito, tenho muito amor. E como a gente estava conversando, a gente procura ver a criança, a família, de um modo holístico, né? Corpo, mente e alma. E hoje está precisando dar um atendimento mais humanizado, principalmente depois da pandemia. Eu senti que as pessoas estão muito sensíveis. Se o medo era grande nos consultórios, eu achei que até aumentou. Muitos pacientes também tomando ansiolítico, adultos que só querem passar com a gente, que é odontopediatra. Então, nós temos aí a oportunidade de estar dando o melhor, de poder servir o nosso paciente. E é isso que eu gostaria, de uma profissão que eu pudesse servir o paciente e a Deus. E eu me sinto muito honrada por ser dentista e odontopediatra. Eu devia ter te conhecido antes, quando era criança, porque eu morro de medo de dentista até hoje. Até estava brincando que, normalmente, quando eu vou ao dentista, eu vou de roupa de esporte. E nesse dia eu não faço nem cardio, porque o que eu
eu saio lá transpirando. Então é curioso como as pessoas ficam com medo e carregam isso, né? E ainda nessa linha, até uma coisa que você falou, que depois o paciente envelhece e ele quer continuar com você, É ou ele verdade. procura um odontopediatra. O que que você acha que vocês fazem diferente de um outro tipo de profissional? Tem um fato muito interessante. Quando é criança, até bebês, eles não entendem. De 0 a 3 anos é considerado a primeira infância. Eles não entendem o porquê do tratamento, então eles choram, não colaboram. Mas mesmo assim, eu tenho, eu e muitos odontopediatras, nós temos uns bonecos com bichinhos. Por exemplo, eu tenho um cachorrinho, eu tenho uma zebra, é, tenho vários bonequinhos lá que têm dentes. E aí, primeiro, chama-se modelagem do comportamento. Primeiro eu coloco o boneco na cadeira, faço o condicionamento psicológico do paciente com os bonecos na cadeira, coloco a touca, o babador, o arzinho da seringa tríplice, a água, tudo para eles verem, eles sentados no colo da mãe. Quando é a primeira vez, quando é bebê, criança com medo, tudo eu mostro para eles antes, no bichinho, no boneco, depois na mãozinha deles. Nos que mesmo assim têm medo, o melhor condicionamento psicológico é ser feito também na mãe. Aí eu peço para a mãe abaixar a máscara, faço tudo na boca dela. Depois é a vez da mãe deitar com a criança. A criança deita e a mãe fica na frente segurando a mão, passando a segurança. Então é feito tudo isso do modo lúdico, brincando, mostrando. E aí no final, quando eles colaboram, eu tenho uma caixa cheia de surpresinha de prêmios e eles ganham. Bebê sempre vai chorar de 0 a Não 3 tem anos, que é jeito, né? um artifício natural, e mesmo assim eles ganham. Então eles começam a entender cada vez mais como é o tratamento. Crianças também, que eu tenho observado, que tem crianças maiores, acima de 3, que já conseguem colaborar no consultório. E eu faço o condicionamento nesse irmãozinho, para o outro olhar, que é bebê. Muitos bebês até já abrem a boca, já deixa fazer a limpeza, o flúor, a orientação. Muitas vezes nem choram, mas a grande maioria, de 0 a 3, nunca colaboram. Com certeza. Outro dia eu vi nas redes sociais o pessoal colocando questão também de aqueles óculos agora de realidade virtual no paciente e tudo mais. Então, assim, tá evoluindo. Muito. Eu ligo, dependendo do que eu vou fazer, se é um procedimento cirúrgico, eu ligo a televisão com desenho para ele ir relaxando. Vou conversando, vou relaxando a criança, a família. E sexta-feira eu fui fazer uma cirurgia, a mãe estava tão ansiosa que quase desmaiou na sala, segurando a criança. Então a gente sempre tem que orientar os pais antes, explicar como que é, para não falar sobre agulha, injeção, sangue, medo, dor. Não falar nada antes da consulta e deixar nós mesmos irmos explicando para ela, para a criança na consulta. Então é importante a orientação aos pais também, porque muitas vezes eles não sabem e ao invés de nos ajudar, eles atrapalham sem querer o atendimento, por ansiedade, por preocupação. Você tocou numa peça-chave, né? Pensando aqui, refletindo, é exatamente isso. Eu acho que o medo vem dos pais, né? É verdade. E a odontologia avançou muito, né? A questão da broca, da anestesia, tudo isso evoluiu absurdamente. E você sente muito menos dor, você tem menos barulho, aquele barulho É verdade, eu tenho um chato. equipamento que não faz barulho, nem o motorzinho, Exato. nem o outro, nem a Então, alta, nem a baixa rotação. a cabeça dos pais era daquilo e ele que passa o medo pro pequeno. Então, o Isso. trabalho a ser feito com os pais é fundamental essa educação, né? Tanto em termos de comportamento durante o atendimento, quanto em casa, com relação à higienização, escovar os dentes 3 vezes ao dia, pós-café da manhã, pós-almoço, antes de dormir, que é a principal hora, e até aos 9 anos, os pais não têm feito isso, largam a criança até o bebê escovando sozinho, e eles têm que refazer depois da criança a escovação, motivar a criança e depois fazer o fio e escovar para a criança antes de dormir, não deixar dormir com a mamadeira.
E também controlar, porque a cárie é uma doença multifatorial, causada por vários fatores. E o principal é a higiene e a dieta. Se controlar a higiene e evitar os alimentos cariogênicos, que são os doces, os açúcares, vai ter uma redução, vai ter uma prevenção na doença cárie. É interessante você falar isso que... Primeiro, eu vou te fazer uma pergunta que está relacionada a esse comentário. Você acha que o brasileiro, comparado ao mundo, ele cuida mais da boca ou não? Eu acho que sim. A nossa filosofia é diferente. Eu atendo várias pessoas de vários países e eles não são orientados como os nossos pacientes. Pelo menos eu, como odontopediatra, que eu atuo na área de prevenção e tenho muitos adultos que passam por mim, eu faço a prevenção no adulto, na criança, na gestante e no bebê. E o que eles me falam? Que lá fora, eles nem falam sobre como higienizar, sempre após as refeições, frequentar regularmente o consultório do dentista, usar o fio dental antes de escovar, evitar os açúcares. Então, e eles também não se cuidam. Se tem cáries, eles deixam, não vão ao dentista. O Brasil tem um cuidado maior do que o restante do mundo. Exato. Eu tenho alguns comentários até porque, é o que a gente estava falando antes, do Brasil ter 350 mil dentistas, é o maior do mundo em número de dentistas, né? E a qualidade nossa é muito boa. Até que você comentou aqui rapidamente, que depois a gente pode voltar a esse ponto, que é a questão do turismo, né, da odontologia no Brasil. Muitos vêm, o pessoal mora em Israel, o pessoal mora nos Estados Unidos e vem... Já cuidei. África, Angola. Eu, quando morei nos Estados Unidos, por exemplo, eu vinha me cuidar aqui no Brasil. Olá. Porque o risco era grande e era mais assustador. O cara lá falava, parecia que eu estava morrendo, chegava aqui, não era nada disso. Já que você está me contando isso, veio uma paciente agora para eu reabilitar a boca do filhinho dela. Ela estava morando nos Estados Unidos. Eles não queriam tratar em consultório, queriam sedar. E ela me falou, doutor, isso vai ficar em mais de 50 mil reais. Que aqui são coisas pequenas. E lá eles só fariam com sedação, que tem o risco de vida, né? Exato. Numa criança tão pequena, nem precisaria. E aí o ponto que eu ia chegar, que aí eu faço analogia mais com a saúde como um todo, que você falou do açúcar. O Brasil... 1 a 4 crianças têm obesidade infantil. E muito relacionada à questão de açúcar, de alimentação e tudo mais. Você vê um exponencial de cárie em criança, está crescendo, está tendo mais problema. Como que você vê essa tendência? Então, foi bem mencionado. Há quase uns 11 anos, teve um congresso aqui da American Pediatric Dentistry. E o que eles relataram? Que a cárie, que o açúcar estava sendo tão dado em todos os países discriminadamente para a criança, que aumentou muito a obesidade infantil, a diabetes e a cárie. E o que eles comentaram, a Organização Mundial de Saúde, que o ideal por dia era no máximo 2 colherinhas de chá de açúcar por dia. Sendo que isso tem pessoas, crianças que comem muito mais que isso. 5 vezes até mais. Então é por isso que tem que ser focado nisso, nesse controle de dieta. Não só pela cárie, quanto pelas outras doenças. Diabetes e obesidade infantil. E aí parte de novo a questão do como é importante o papel do pai, da família, né, nesse contexto e como tudo está ligado, né? Você vê a questão da alimentação, a questão do odonto, a questão como que está tudo de uma certa forma interligado, uma visão mais holística, né? Vamos chamar assim. E nesse congresso que eu comentei com você, que foi até aqui no Brasil há 11 anos, mas da Associação Americana de Odontopediatria, começaram porque antes só não se davam pasta com flúor para bebê, nem para crianças. E nesse congresso já começaram a falar que tinha que dar, por exemplo, o bebê, só com os dentes da frente, metade de 1 grão de arroz de pasta com flúor, de 2 a 3 vezes ao dia. Quando tem a criança, o bebê, dentes da frente e do fundo,
já a quantidade de pasta com flúor é o equivalente a 1 grão de arroz inteiro. Ah. Então, isso mudou tudo, pela alta incidência de cárie. E, às vezes, alguns pediatras ainda estão falando para usar pasta sem flúor, mas já deu uma melhora enorme, eu tenho visto em consultório, com esse uso da pasta com flúor, evitando a cárie. Uhum. E como que você vê a odontologia no Brasil de uma forma geral, assim? Olha, eu vejo de uma forma precária ainda, né? A parte do governamental ainda não tem Sim. tanta incidência, não tem tantos lugares para tratar de crianças, de bebê. A criança às vezes fica com a boca em estado final, já com dentes para extrair, para tratar canal. E poucos, né, não estão dando a real importância para isso, porque a cárie, ela é uma doença. E se ela tem uma infecção localizada num dente, esse dente pode, a bactéria cair na corrente sanguínea e para vários órgãos do corpo. Coração, né? Exatamente. Aproximadamente 44% dos problemas cardíacos são devido a dentes não tratados. Isso eu estou falando no adulto, mas vale para as crianças também. E o serviço público não tem verba, não tem dado tanta importância nessa prevenção. Então, precisa ser melhorado. As idas ao consultório, aos controles de higiene e dieta, e muitas vezes pessoas que também não têm acesso a comprar uma pasta com flúor, a ter uma escova de dentes, a trocar essa escova de dentes, que eles falam a cada 3 meses no máximo. Né? Eu troco a minha todo mês, porque ela vai acumulando bactéria. Mas falam que a cada 3 meses, né? Então é isso aí. E é interessante isso, que voltando ao assunto dos 350 mil dentistas espalhados pelo Brasil, né? Você pega, é quase 3 vezes mais que os Estados Unidos, que é o segundo colocado. E mesmo assim a gente está precário para atender. O Brasil é gigante, né? Muito grande. E eu acho que o grande problema nisso se dá pela concentração, né? Muito concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais. É verdade. E como que você consegue atingir o Brasil inteiro para atender? Fora o poder aquisitivo, né? E o governo, lógico, com o dinheiro que tem ali, equilibrar o prato para poder, vou focar em alta complexidade e não focar no básico, né? Que é a questão da limpeza e tudo mais. Por isso que eu acho que os convênios, né? O convênio da Mil Dental é um excelente meio do paciente, sem grandes condições financeiras, dele ter um excelente tratamento. Pode fazer a limpeza, o flúor, se tiver um canal, uma restauração, um aparelho. Então, isso ajuda muito. Com certeza. E aí eu acho que é a questão do mindset, né? Da mente realmente das pessoas mudarem, perceber que a saúde começa pela boca. Sim. Né? E você tocou num ponto muito importante, que é a questão do problemas cardíacos, né, nos mais velhos. 40% vem já da questão de boca maltratada. Então, como que é tudo ligado e as pessoas têm que perceber isso, né? Rodrigo, lembrando uma coisa importante, um fato importante para te relatar, já tem que ser feita essa prevenção na gestante. A partir na gestante da quarta semana de vida intrauterina, o bebê desenvolve o paladar para o açúcar. Mães que comem muito açúcar, o bebê vai comer muito açúcar também. Então, a gente já tem que estar atuando de modo preventivo com essas mães. Desde que elas engravidam, já irem aos consultórios, já receberem. E também mães gestantes com problema periodontal, na gengiva e no osso severos, com dentes com mobilidade. Se não for cuidado, elas podem até ter uma indução de um parto precoce. Então, é muito importante a ida ao dentista. Você vê, eu estou aprendendo ainda do mundo odonto aqui. Você vê que eu aprendo muito como é importante essa troca. Eu não sabia dessa informação. Eu tive 2 filhos e a gente acabou não fazendo isso. E como você também, ouvinte, é bacana escutar isso, porque é uma forma já de prever, de fazer o certo, né? De começar cedo, não deixar os problemas
crescerem e virem causar problemas, danos muito maiores lá na frente. E outro aspecto importante, já que o bebê nasce, o ideal já é levar no cirurgião dentista, no odontopediatra, porque tem bebês que nascem com o freio lingual curto e as mães não conseguem amamentar. E o que acontece? Né, que o leite tem imunoglobulinas que vão proteger a criança de doenças, tem os anticorpos. Então, e mesmo na amamentação, vai se fortalecer o sistema respiratório, o crescimento e desenvolvimento crâniofacial da boca. Então, bebês com freio curto, língua presa, e muitas mães nem sabem, não vão conseguir amamentar e não vão estar tendo o privilégio que é da amamentação. Exatamente. Perfeito. Falando um pouco agora da Mil Dental. Como é que começou esse namoro, esse relacionamento? Já são 17 anos, né? Acho que até mais. Olha só. Em média, 17 anos. 17 anos. Esse acho que já vai ser o 18º que eu atendo. Como é que começou esse namoro, essa relação? Lógico que tem partes boas, partes ruins, mas fala um pouco desse relacionamento. Então, eu tinha uma prima que atendia, minha tia também atendia, e elas gostavam, umas amigas. E eu montei minha clínica, terminei meu mestrado na USP, e a clínica não estava totalmente cheia de particulares, como eu gostaria. Então, eu tinha muitos horários ociosos, e eu queria preenchê-los. E queria movimentar a minha clínica, que eu sou odontopediatra, mas eu sempre fiz clínica geral. E sempre tive uma visão multidisciplinar do paciente. Então, eu gostaria de ter uma clínica, e tenho hoje, graças a Deus, com todas as áreas da odontologia, para poder atender a família do meu paciente. Então, a Mil Dental foi um modo para mim de eu preencher meus horários ociosos. A Mil Dental nunca me atrasou um pagamento, sempre foram muito honestos e corretos comigo e com meus colegas, quase não tem glosa. E consegui encher meu consultório. E eu sempre quis atender o paciente do modo humanizado. Não vendo, é de convênio, é particular, sempre eu atendo todo mundo igual. E isso me fez assim render muitos frutos dentro da profissão, porque um gosta, um vai indicando o outro. Um da Mil vai, gosta, indica vários da Mil, indica particulares, indica de outros planos. Então sempre eu me vi prosperando muito como profissional, sendo que eu vim do interior e mal conhecia ninguém aqui. E consegui encher minha clínica. E, por exemplo, eu tenho uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes a pessoa quer fazer uma prótese, um implante, uma placa de bruxismo, uma ortodontia e não tem no plano, eles vão e fazem na clínica, no particular, porque eles confiam, sabe que é um local sério, que a gente dá um atendimento diferenciado, de excelência. Então é isso, eu acho que meus colegas, os profissionais, têm que pensar em tudo isso. E teve muito colega, muita clínica que fechou na pandemia. E o convênio sempre foi um modo para mim de ter mais um fixo, de ter uma clientela mais constante. Então eu sou muito grata. Eu acho que você tocou em vários pontos muito bacanas e me deixa muito feliz. Primeiro é exatamente isso, é o seu crescimento, é o nosso crescimento, né? De como que a gente gera volume para você ocupar os seus espaços livres e depois se você acabar ganhando de outras formas lá dentro também. Com certeza. Isso é uma coisa muito bacana, que a gente acredita. Segundo, o que você falou da forma humanizada. A gente acredita muito nisso. Ao lado humano, eu acho que cada vez mais o mundo precisa ir para essa linha de olho no olho, no carinho, principalmente depois da pandemia, como você citou. Então a gente acredita muito nisso, é fazer o feijão com arroz bem feito, que poucas pessoas fazem. E essa é a nossa principal meta, fazer o feijão com arroz bem feito. E o terceiro que você colocou é a questão da glosa. É que a gente quase não glosa e tudo mais. E mesmo quando a gente glosar, é o que eu costumo dizer para o time aqui, e eles podem falar, é o seguinte: glosa pode acontecer, mas o mais importante é você trazer o humano, o lado humano nisso, de explicar, né? De olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e chegar num acordo, né? Não simplesmente um robô por trás mandando as coisas e tudo mais, não, porque a gente é uma empresa de serviço, querendo ou não, né? Então esse relacionamento é fundamental e vocês estão no front, vocês são a extensão
da nossa empresa. É fundamental. Rodrigo, já falando isso com você e com meus colegas, com os profissionais, mesmo a gente atendendo o plano, a gente tem que ter biossegurança, higienizar bem a sala, colocar os plásticos para atender um ou outro paciente, tá com material impecável, todo estéril, ter uma equipe profissional. Eu que sou odontopediatra, tenho uma estagiária treinada, uma ASB, auxiliar de saúde bucal treinada, uma recepcionista que na hora que eu estava operando, que a mãe começou a passar mal, eu apertei a campainha, ela correu da recepção, eu falei, leva a mãe, acolhe ela, dá uma bolacha para ela, dá água, põe ela sentada, que a mãe quase desmaiou, enquanto ela segurava a criança para eu operar na sexta-feira. Então, ele já sabe que tudo isso pode acontecer. Então, a gente tem que treinar, porque a gente lida com saúde, não é uma ciência exata. Exato. Tudo pode acontecer. Então, isso da gente humanizar o atendimento é tudo para a gente ter sucesso. Quando eu faço uma cirurgia, um canal, eu peço para minha secretária ligar para saber se o paciente está bem. Tudo isso a gente se diferencia. E material também. Eu uso material excelente. Porque se você também não usar o material bom, não vai dar certo, vai cair. Não... E se você também só restaurar a boca do paciente sem orientar que ele tem que equilibrar a higiene bucal e a dieta, tudo que fizer vai cair. Se ele não usar fio dental e fizer uma restauração proximal no meio do dente em cima, vai soltar. Se ele comer doce toda hora, o pH da boca vai ficar ácido, vai cair as restaurações. Se a mãe for restaurar o dente do bebê e continuar com a amamentação noturna, com a mamadeira noturna, não vai ter sucesso o tratamento. Então é isso que a gente tem que estar sempre pensando, que tem que ter um equilíbrio em tudo. Eu acho que todo mundo aqui passou por isso, mas vocês foram bem afetados. Muito. Na questão da pandemia. Muito. Isso que eu queria escutar de você, simplesmente um dia para o outro você falou, fechei. E agora? Como que você pensou no seu negócio? Como é que você se reinventou? O que você fez durante esse período? O que aconteceu? Rodrigo, foi um período muito delicado para mim e para muitos colegas. Graças a Deus eu tenho meu conjunto próprio, né? Mas assim, eu tive que reduzir os funcionários. Eu sempre tive 3 funcionários, mais meu esposo, que administra a clínica. Ficamos só ele e mais uma funcionária que fazia anos que ela estava comigo. Então, mais 2 eu tive que... Agora, graças a Deus, já está a equipe completa, já voltaram. Mas eu tive que reduzir funcionários e vou te falar uma coisa. Vou te falar, e para quem está me ouvindo, vou falar para vocês. Se não fosse os planos, eu não teria sobrevivido. Porque a criança não ia, os pais não levavam, os pacientes particulares. Deu uma reduzida geral. Se não fosse os planos, eu não teria sobrevivido. E graças a Deus deu tudo certo, não deixamos de pagar nenhuma conta, pagamos tudo, honramos tudo. E durante a pandemia eu peguei Covid 2 vezes. Na pior que teve, eu fiquei 2 meses afastada. Caramba. No começo da pandemia também, ficamos com a clínica fechada há 3 meses. E o que você... E agora no final do ano eu peguei Covid de novo. Sério? Sério. Ixi. Mas já foi mais amena. Graças a Deus. Graças a Deus. O que você aprendeu que você levou para o pós-pandemia? Principalmente a ter muita fé. Aguardar, ficar tranquila, atender bem as pessoas, cuidar da saúde deles, não visando dinheiro. O dinheiro é uma consequência do seu trabalho. E principalmente que tem um Deus maior lá em cima, que é dentista e cuida da gente, que ele não desampara a gente em nenhum momento. E aprendi que a gente também tem que se acalmar, fazer exercício físico, que eu não tinha tempo. Eu emagreci 11 quilos, agora eu já engordei, tenho que correr de novo para fazer meu exercício. Mas consegui fazer dieta, consegui fazer exercício, consegui ler, estudar. Isso eu queria falar para você. Eu ia entrar nessa linha. Pode começar a falar. Tá? Fiz muitos cursos na pandemia. Informatizei toda a minha clínica, o período que ficou fechada. Olha só.
Foram mais de 2.000 fichas que eu e meu esposo colocamos em casa no computador, conseguimos organizar e hoje já está informatizada com os outros que vieram. E se eu não tivesse os planos que eu atendo e meu estudo, meus cursos, eu teria quebrado. E Deus me amparou, porque eu estudo muito, estou sempre buscando e tentando dar um bom atendimento. Mas é isso, a gente não pode parar de estudar na nossa área, não é uma ciência exata, é biologia. Então tem muitas técnicas, muitos materiais. E sempre a gente tem que estar pesquisando, estudando, fazendo cursos, congressos, vendo materiais novos. É o tudo para a gente se diferenciar no mercado. Investir num laser. E onde é a fonte que você busca desse de conhecimento? Onde você fala, vou fazer esse tipo de curso porque é aqui que me espelho nessa pessoa. A Ou minha são tia várias na sua tia? é a minha grande heroína odontológica, Já que eu fiquei devo curioso na nossa tudo. conversa, quero conhecer ela. Ela é especial. Ela é um ser humano de coração grande, uma profissional exemplar, uma das primeiras odontopediatras aqui do Brasil, professora da USP, vários livros na nossa área, e ela me inspira até hoje, porque na pandemia ela escreveu 2 livros com 78 anos. Demais. Que ela agora acabou de lançar no Congresso Odontológico. Então, e não vou falar para você, Rodrigo, eu sou humana. Muitas vezes, como todos nós temos nossos altos e nossos baixos. Nessa hora a gente não pode desanimar. E quando eu tô querendo esmorecer, eu penso em Deus e lembro dela, da profissional que ela foi e é. Aí nessa hora eu começo a ler um livro, vou fazer um curso, eu vou para um congresso. Aí aumenta a minha autoestima de novo e eu continuo fazendo o que eu mais gosto, que é odontologia, odontopediatria. E essa questão do estudo que você faz, você vê a odontologia avançando rápido também na questão de tecnologias, como a gente vê no médico, como a gente vê em outros lugares, ou você acha que é um pouco mais lento? Por que eu te pergunto isso? Que eu vejo muita odontologia agora indo em outras linhas na questão de estética, avançando muito. Mas às vezes eu não tenho essa visão, mas no geral, você acha que está avançando bastante? Eu acho, mas o que teria que avançar é o conhecimento da área mais importante que tem na odontologia, que é a odontopediatria. Porque se for feita uma prevenção precoce, na gestante, no bebê, não vai ter cárie. E outro assunto que eu quero abordar com você, não vai se desenvolver cárie, aí não vai precisar de implante, de prótese, de cirurgia, só se for um siso, Exatamente. Né? Ou alguma anomalia. Então, e isso eu acho muito importante a gente lembrar. E outra coisa que eu esqueci de falar, outro assunto importante dentro da nossa área, e poucos conhecem, que está crescendo muito, que é a erosão ácida do esmalte dental, que é o desgaste do esmalte e até chegando na dentina por dieta ácida. Água com gás, chicletes, mesmo sem açúcares, bala, refrigerantes, sucos de caixinha. Os pais dão muito para crianças. Eu vejo bebês jovens, 2 anos, 3 com erosão. Laranja, limão, tomate, maçã, maionese, molhos de salada pronta. Tudo isso é erosivo. Então, quando tomar, bochechar com água e esperar 30 minutos para escovar, mas não dá em excesso para a criança. O café, que é muito erosivo, e se for dado café com leite, ele é menos erosivo, porque os íons do esmalte que saem, o cálcio do leite segura e devolve para o esmalte. Então, diminuir toda essa dieta que está sendo introduzida erroneamente desde cedo. Interessante você falar isso. Posso estar falando a maior bobeira do mundo, porque eu não sou dentista, não sou médico, mas pensando aqui na evolução do ser humano, tá? Principalmente a questão da saliva. Você acha que a saliva, talvez, do ser humano e da criança está ficando mais ácida e, como consequência, está afetando mais isso? Pela característica e pelos
Porque antigamente não tinha Coca-Cola, não tinha maionese, não tinha nada. Maionese até tinha, mas foi avançando esse contato com isso. E se isso passa na genética de uma certa forma ou não? Posso estar falando besteira, não sei. Por exemplo, uma pessoa que tem muita tendência para tártaro, a saliva dela é mais rica em cálcio e fosfato, então pode ser hereditário. Mas se ela tiver uma boa higiene e não comer tanto açúcar, carboidrato, ela não vai desenvolver o tártaro ou a cárie. A cárie, a doença cárie, ela é multifatorial. Ela é causada pelo tipo de paciente, pelo tipo de hospedeiro, né, que a gente fala, pelo tipo da microbiota, das bactérias que tem na boca, pela anatomia do dente, pela constituição do dente, pela saliva também, que tem pessoas que têm um bom fluxo salivar e ajuda na autolimpeza. Tem outras pessoas que têm uma saliva mais ácida. Então, é uma doença multifatorial. E essa... você falou da questão da Microbiota. A gente tem muito na questão do estômago, né? Da questão. Isso você consegue mudar também a da boca? Não, Não, né? não consegue. O Mas outro se não dentista falou a der, mesma coisa para mim, que não. mas se não der a comida dela, que é o açúcar, o carboidrato, ela vai ficar parada. E outra coisa que eu não falei, além dos ácidos bucais, dos ácidos alimentares, tem o ácido do estômago, que é o pior ácido que tem, que se a pessoa tem refluxo, tem problemas gástricos e não se cuida, esse ácido volta para a boca e destrói a boca, que é o pior ácido do que dos alimentos. Então, o cirurgião dentista tem que estar antenado, tem que estar observando todos esses fatores no paciente. Sim. E aí ele restaura e cai tudo. E mesmo pelo bruxismo, né? Que é ansiedade, não tem cura, é sistema nervoso central. Tem meios de se controlar, exercício físico, terapia. Mas o bruxismo, depois da pandemia, o que eu tenho de paciente adulto tomando ansiolítico e com bruxismo, eu nunca vi tanta alta incidência assim. E não tem cura, mas pode pôr uma placa de bruxismo, fazer uma terapia, um exercício físico, uma acupuntura, uma fisioterapia da TM. Tem que avaliar cada caso, né? É interessante. E é o que você falou, o exercício físico, de novo, uma meditação, algum outro tipo de coisa que possa ajudar nessa questão do bruxismo, né? Porque realmente deve ter dado um boom. Sim. E outra coisa, muitos remédios ansiolíticos, eles também, porque o bruxismo é do sistema nervoso central. Muitos remédios também atuam aqui, ansiolíticos, e aumenta o bruxismo. Em pacientes que já tinham até aumenta. Então tem que ser tudo bem avaliado. O que você indica, ou qual a sua dica, o seu conselho para os dentistas que estão começando agora e querem trabalhar com a pediatria, com a parte pediátrica? Primeiro, vocês têm que estudar. Tem que fazer curso. Por exemplo, eu terminei minha especialização, eu não sabia atender bebês. Fui para o curso da minha tia na USP, lá que eu aprendi. Depois de especialista, eu fiz os 3 módulos do curso, aí que eu aprendi a atender bebê. Que o bebê é totalmente diferente da criança, né? Então tem que ter um estudo, um preparo para isso. E nunca parar de estudar. Sempre estar comprando livros, indo em cursos, congressos, se atualizando, lendo e querendo dar o melhor para o paciente. Não querer ficar parado lá só no consultório trabalhando. Não vai para frente, tem que sair. Ir para as outras áreas, ir conversar com um, com o outro, ter o network nos cursos, isso é muito importante, não ficar só fechado lá. E nessa parte, além de técnica, né, é a parte também relacional, a parte de você ter um carisma, né, de ter um cuidado, de ter um tato com uma criança. Isso não é para qualquer um. Não é. É uma área muito difícil, muito delicada, porque hoje em dia você tem que cuidar da família, do emocional da família, da criança. Você tem que estar muito bem psicologicamente, né?
Tem dia que você está cansado, se você atende muitos pacientes difíceis, então você tem que cuidar de você também, fazer seu exercício, fazer uma terapia, relaxar, fazer uma yoga, uma meditação, tudo para se acalmar. Porque a gente acaba virando confidente da família, eles compartilham os problemas. Então a gente tem que estar muito bem psicologicamente centrado e ser muito bom na técnica para ter rapidez. Não pode atender uma criança em muito tempo, tem que ser rápido e dar um bom atendimento. E a última pergunta que eu vou te fazer, a gente está chegando no nosso final, passou rápido esse bate-papo. Muito, tá tão gostoso. O que te motiva todos os dias a levantar e a viver dessa forma tão intensa, essa paixão aí que você colocou aqui na nossa conversa? Deus saber que Deus me pôs no mundo para eu ser um ser humano melhor e para eu servir a Deus aqui e dar o melhor para o meu paciente. Então eu acordo feliz, sabendo que eu vou ter os casos para eu cuidar, que as crianças que eram difíceis, hoje me beijam, me abraçam, vão felizes para lá, não tem medo. Meu pacientezinho foi fazer odontologia, hoje já está formado, se inspirou na dentista dele. Legal. Então essas coisas nos inspiram. E da gente ser honesto, da gente ser trabalhador, querer o bem para o próximo, eu acho que isso que é o melhor. Quando você quer o bem para o próximo e dá o melhor para o paciente, você vai ter isso para você. Exatamente. Você vai atrair isso para sua vida em todas as áreas. E eu costumo dizer que, querendo ou não, o meu trabalho também é como se fosse um trabalho voluntário todos os dias, porque fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos, é eu fazer uma coisa que funcione para mim, para você, para os nossos filhos, para os pais, para os avós, para as próximas gerações, porque, infelizmente, nós vamos usar o sistema. Um dia você vai precisar ir no dentista, um dia você vai precisar fazer uma cirurgia, alguma coisa desse caso, e fazer com que isso funcione bem, com carinho, do lado humano, é um trabalho que a gente está deixando para o próximo, né? A gente está fazendo para a gente e para o próximo. Então, é uma coisa que me motiva muito também. E assim, pacientes que gostam do nosso atendimento nos indicam para vários. Né? Meus ex-alunos, de tantos anos que eu parei de ser professora, até hoje eles me encaminham paciente. Então, pessoas que eu trabalhei já, que eu me formei. Então, isso é uma alegria, saber que você faz um bom trabalho. É lógico que a gente é humano e tá para se melhorar, se auto-melhorar a cada dia. Mas a gente sempre tem que buscar o melhor, uma evolução. Muito bacana. Então, assim, vários aprendizados, falamos de evolução, falamos do lado humano, falamos de compaixão. São coisas que a gente preza muito no nosso relacionamento, inovação. Então, mais uma vez, doutora Glenda, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela Rodrigo. Parceria, não só pelo bate-papo, Pela confiança. que a gente comemore bodas de ouro, de prata, o que for pela frente, que a gente fique sempre junto. Muito obrigada. E que essa parceria fique para sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço. E pessoal, por favor, curta, siga. Vocês aqui no link podem escutar o episódio e conte com a gente sempre. Beijo no coração. Muito obrigado. Conexão Dentista.